cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Ok? Então, para as infrações mais graves, o prazo é maior. 5 anos para impor as penalidades de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão. Ok? Cinco anos para as infrações mais graves. 2 anos, Fábio, para impor a penalidade de suspensão. Se puder colocar todos no mesmo quadro, baixar um pouquinho para ficar todos os 3 aí direitinho. Eu baixo aqui, lembrei que eu estou com o mouse hoje. 2 anos para impor a penalidade de suspensão, ok? E 180 dias, meus caros, para impor a penalidade de advertência. A advertência, como é a pena mais leve, a administração tem um prazo menor para impor essa penalidade. É o prazo de 180 dias, ok? Maravilha? Então, esses os prazos para a administração impor as penalidades administrativas. 5 anos para demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão. 2 anos, pena de suspensão. 180 dias para a pena de advertência. O que é importante saber ainda? De que data começa a correr esse prazo prescricional? Isso está no parágrafo 1º do artigo 142. Pode grifar para a gente, Fábio. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Ok? Isso mesmo. O prazo prescricional começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Da data em que o fato se tornou conhecido, o prazo de prescrição começa a correr. O que mais que é importante saber sobre o tema prescrição, além da data em que começa a correr esse prazo? Nós vimos que o servidor, por causa de uma conduta, ele pode responder na esfera civil, na esfera administrativa e na esfera penal. Vamos supor que a infração que ele praticou é ao mesmo tempo uma infração penal e uma infração administrativa. Por exemplo, um crime contra a administração pública. Um crime contra a administração pública é tanto infração administrativa como infração penal. E a pergunta que se faz é: quando estivermos diante de uma ação, de uma conduta que for ao mesmo tempo infração penal e administrativa, qual o prazo prescricional que vai prevalecer? O da lei penal ou o da lei administrativa? Olha o parágrafo 2º, Fábio, o que fala sobre o tema. 142, parágrafo 2º. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime, ok? Então, se infração é ao mesmo tempo uma infração administrativa e uma infração penal, prevalece o prazo prescricional da lei penal, ok? Se a infração for ao mesmo tempo uma infração administrativa e uma infração penal, prevalece o prazo prescricional da lei penal. E mais, meus caros, quando eu falo em aplicação de penalidades administrativas, eu tenho que lembrar do quê? Eu tenho que lembrar que a administração tem um prazo, mas eu tenho que lembrar que ela não pode impor a penalidade diretamente sem dar direito ao contraditório e à ampla defesa do servidor. O que significa isso, meus caros? Significa que, quando eu falo em imposição de penalidade, eu tenho que lembrar ou da sindicância ou do processo administrativo disciplinar para impor a penalidade administrativa. Porque só assim eu dou o direito ao contraditório e só assim eu dou o direito à ampla defesa. E olhem o que fala o parágrafo 3º do artigo 142. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida
pela autoridade competente, ok? Então, a abertura de sindicância ou a instauração de processo administrativo disciplinar interrompe a prescrição. Pode grifar para mim, Fábio. Interrompe a prescrição, ok? A partir do momento que a administração instaura um processo administrativo ou uma sindicância, esse prazo para de correr, ok? Ele é interrompido, ele não corre mais, ok? E se é interrompido o curso da prescrição, olhem o que fala o parágrafo 4º. Começará a correr este prazo a partir do dia em que cessar a interrupção. Então, acabou o prazo, acabou o processo administrativo disciplinar. A partir daí, começa a correr o prazo que nós estudamos. Por quê? Quando eu falo em interrupção do prazo, significa que quando começa a contar do zero. Quando eu falo em suspensão do prazo, ele não recomeça a contar do zero. Ele recomeça a contar da onde ele parou, ok? Mas eu estou falando de interrupção. E quando eu falo em interrupção do prazo prescricional, eu tenho que lembrar que volta a correr do zero o prazo. E isso está muito bem colocado no parágrafo 4º do artigo 142, ok? Obrigado por hora, Marcelão. De agora em diante eu vou usar um pouco mais a lousa, ok? Vou usar um pouco mais a lousa para falar dos procedimentos administrativos. Procedimentos administrativos para apurar a infração administrativa e impor a respectiva penalidade. Então, procedimentos administrativos. Procedimentos administrativos que vão apurar a ocorrência da infração administrativa e impor a respectiva penalidade, ok? Primeiro procedimento administrativo que nós vamos trabalhar é a sindicância. Ok? Primeiro procedimento administrativo que nós vamos trabalhar é a sindicância. Então, vejam só, pode voltar para mim se quiser, vejam só a questão. Quando eu falo em administração pública impondo uma penalidade administrativa, ela não pode impor sem dar direito ao contraditório e ampla defesa. Ela tem que instaurar um procedimento administrativo. Nós vamos trabalhar com esses procedimentos administrativos para apurar a infração administrativa e impor a respectiva penalidade, ok? Então, nós temos na sindicância o quê? Um procedimento sumário para apurar infrações administrativas e impor penalidades leves. Procedimento sumário para apurar infrações administrativas e impor penalidades leves. Ok? Procedimento sumário para apurar penalidades, para apurar infrações administrativas e impor penalidades leves. Por que é um procedimento sumário? Porque olhem o prazo. Prazo curto. 30 dias, prorrogável por igual período. (30 dias, prorrogável por igual período. Para apurar infrações administrativas e impor penalidades leves. Quais são as penas leves que podem ser impostas pela sindicância? Advertência,
e suspensão até 30 dias. Advertência e suspensão até 30 dias poderá ser imposta pela sindicância, ok? Tanto a advertência como a suspensão até 30 dias são penalidades que poderão ser impostas pela sindicância, ok? Então aqui a sindicância, procedimento sumário, prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, para apurar infrações administrativas e impor penalidades leves, advertência e suspensão até 30 dias. O que mais que é importante saber sobre a sindicância? Quais as consequências da sindicância, ok? Também é importante saber sobre o tema as consequências. Quais as consequências da sindicância? Primeira consequência: não apurou, não conseguiu encontrar a ocorrência de nenhuma infração, não conseguiu encontrar o autor da infração. Se não consegue encontrar quem foi o autor, se não consegue encontrar nenhuma infração, arquivamento da sindicância, ok? Arquivamento da sindicância. Primeira consequência, o arquivamento. Se não consegue encontrar o autor, então sabe que ocorreu uma infração, mas não consegue encontrar o autor, ou não consegue encontrar nenhuma infração, realmente não ocorreu nada, arquivamento. Segunda consequência, nós já vimos, penas leves. Penas leves poderão ser impostas em sede de sindicância. Quais são as penas leves? Vocês já notaram. Advertência e suspensão até 30 dias. Mas, meus caros, na sindicância pode-se constatar que é o caso de impor penalidades graves. E eu já sei que penalidades graves eu não posso impor em sede de sindicância. Qual que é a consequência, então, se na sindicância se constata que é o caso de imposição de penalidade grave? Sugere a abertura de PAD. Sugere a abertura de PAD. PAD é o processo administrativo disciplinar. Ok? Então, se na sindicância entende-se que é o caso de impor penalidades graves, é então sugerida a instauração de PAD, processo administrativo disciplinar, ok? Então, dentre os procedimentos, nós falamos até agora da sindicância. O primeiro procedimento, que é um procedimento sumário, um procedimento célere, 30 dias prorrogável por igual período, para apurar infrações administrativas e impor penalidades leves, ok? Advertência e suspensão até 30 dias. E vimos também as consequências dessa sindicância. Não encontro o autor da infração ou não encontro nenhuma infração, arquivamento. Imposição de penalidades leves ou abertura de PAD. Sugestão para abertura de PAD, que é o processo administrativo disciplinar. Bom, meus caros, do outro lado aqui, eu vou colocar o segundo procedimento administrativo. Ah, esse aqui dá reflexo. Vou escrever um pouco mais baixo, então, meus caros. Tá bom aqui? Procedimento administrativo. Qual que é o segundo que nós vamos trabalhar? O PAD. Processo administrativo disciplinar. Ok? O processo administrativo disciplinar,
é o meio necessário, processo administrativo disciplinar é o meio necessário para a imposição de penas graves. Penas graves têm que ser impostas por PAD, ok? Então, processo administrativo disciplinar, ele é utilizado, ele é obrigatório, ele é necessário para a imposição de penalidades graves. E quais são as penalidades graves, meus caros? É a penalidade de demissão, é a penalidade de cassação de aposentadoria, aposentadoria ou disponibilidade, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão, destituição de cargo, comissão, e também, meus caros, quando eu falo em suspensão, acima de 30 dias. Suspensão acima de 30 dias, superior a 30 dias, tem que ser por PAD, ok? Essas as penalidades graves. Demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão, suspensão acima de 30 dias. O que mais que é importante saber sobre o PAD? O prazo aqui, meus caros, o prazo para o PAD, ele é de 60 dias, prorrogável por igual período. 60 dias, prorrogável por igual período. Então, só para lembrar, lá na sindicância, 30 dias prorrogável por igual período. No PAD, 60 dias prorrogável por igual período. Sindicância, penas leves. Advertência e suspensão até 30 dias. PAD, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão, suspensão superior a 30 dias. Ok? O que é importante ainda saber sobre PAD, meus caros? Se é um processo administrativo, eu tenho fases do PAD, ok? Isso mesmo. Se é um processo administrativo, eu tenho que lembrar das fases do processo administrativo disciplinar, ok? Primeira fase é a fase de instauração. Primeira fase é a fase de instauração. E na fase de instauração é importante saber o que, meus caros? É importante saber o seguinte: o processo administrativo disciplinar ele é instaurado com a publicação da portaria que constitui a comissão processante, ok? Isso mesmo. O PAD ele é instaurado com a publicação da portaria que constitui a comissão processante. A comissão que vai processar o PAD. Isso mesmo. Com a publicação da portaria que constitui a comissão processante, é que esse processo começa, é que ele é efetivamente instaurado.
Ainda é importante saber que essa comissão processante ela é composta de 3 servidores estáveis, ok? Essa comissão processante ela é composta de 3 servidores estáveis. A comissão processante, portanto, é composta de 3 servidores estáveis. O presidente dessa comissão, olha que interessante essa disposição da lei. O presidente dessa comissão, ele tem que ter cargo igual ou superior ao do investigado, ok? Ele tem que ter cargo igual ou superior, do mesmo nível ou superior ao do investigado. Isso mesmo. O presidente da comissão tem que ter um cargo do mesmo nível do servidor investigado ou superior ao cargo do servidor investigado. E mais, meus caros, ele tem que ter escolaridade, igual ou superior ao do investigado. Ele, presidente da comissão, tem que ter também escolaridade igual ou superior ao do investigado. Então, o que eu falei para vocês? Comissão processante é composta de 3 servidores. O presidente desta comissão, ele tem que ter cargo do mesmo nível ou superior ao do investigado. Mas ele tem que ter grau de escolaridade igual ou superior ao do investigado. Ok? Maravilha? Tranquilo? O que mais que é importante, meus caros? É importante ainda que vocês saibam o seguinte: se o servidor investigado estiver atrapalhando o bom andamento das investigações, é possível falar num afastamento preventivo, ok? Isso mesmo. Se o servidor investigado estiver atrapalhando o bom andamento das investigações, é possível falar num afastamento preventivo. E quando que eu falo desse afastamento preventivo? Eu falo num afastamento pelo período de até 60 dias, prorrogável por igual período, sem prejuízo da remuneração, ok? Então vejam só o que eu falei, hein? Se o servidor estiver atrapalhando o bom andamento das investigações, é possível ele ser afastado preventivamente, pelo período de até 60 dias, prorrogável por igual período. E é 60 dias mais 60 dias com remuneração, ok? Sem prejuízo da remuneração. Portanto, quando eu falo em afastamento preventivo, eu tenho que fundamentar, a administração, tenho que fundamentar, está atrapalhando o bom ou os bons andamentos das investigações, e esse prazo será de 60 dias, prorrogável por igual período, sem prejuízo da remuneração. Por que que aqui o servidor continua a receber se ele não está trabalhando? Porque eu não estou falando de suspensão penalidade, eu estou falando de uma medida cautelar. Isso mesmo. O objetivo aqui não é punir, é acautelar o bom andamento das investigações, ok? Por isso que o servidor afastado preventivamente continua a receber sua remuneração. Maravilha? Tranquilo? O que mais que é importante, meus caros? Segunda fase. A segunda fase é chamada de inquérito administrativo. Inquérito administrativo, que por sua vez é composto das seguintes fases: instrução, defesa, e relatório.
Fase de número 2 é a fase do inquérito administrativo, que é composto da instrução, defesa e relatório. Na instrução serão colhidas as provas, ok? Isso mesmo. Na instrução serão colhidas as provas. Na defesa, o servidor investigado vai exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa. Na instrução, na instrução, a comissão processante vai colher as provas. Na defesa, o servidor investigado vai exercer o seu direito ao contraditório, o seu direito à ampla defesa. Direito ao contraditório e direito à ampla defesa. E no relatório, nós vamos ter o quê? A comissão dando um parecer conclusivo sobre o investigado. O que significa a comissão dar um parecer conclusivo sobre o investigado? Significa dizer, a comissão tem que falar se ele é inocente ou se ele é responsável por aquilo que está sendo investigado. Ok? É isso que a administração tem que falar no momento da comissão processante proferir um relatório. Tem que dar um parecer conclusivo. Tem que falar se aquele servidor é inocente ou se ele é responsável. Desculpa, apareceu um cheiro ruim aqui no ambiente, eu fiquei meio enjoado, né? Um cidadão com a camisa do Palmeiras. Fabrício, aula. Então, quando eu falo em segunda fase do PAD, eu tenho que lembrar da instrução, que é a produção de provas. Eu tenho que lembrar da defesa, que envolve exatamente o quê? O exercício do contraditório e da ampla defesa, o servidor investigado vai se defender, e eu tenho a fase de relatório, em que a comissão processante vai dar um parecer conclusivo sobre o investigado. Parecer conclusivo sobre o investigado é dizer se ele é responsável ou inocente, ok? Para fechar as fases do PAD, nós temos uma terceira fase, que é a fase de julgamento. Fase de julgamento. O que é importante saber sobre a fase de julgamento? A fase de julgamento, ela é realizada, ou melhor dizendo, o julgamento ele é realizado pela autoridade competente no prazo de 20 dias, ok? Então, não é a comissão processante que julga. Comissão processante, como o próprio nome diz, processa. Quem julga é uma outra autoridade. Dependendo do caso, pode ser o chefe lá, o diretor do órgão, pode ser o presidente da República. Por isso que a gente fala de autoridade competente, para demonstrar bem que não é a comissão processante. Então, na fase de julgamento, a autoridade competente irá julgar no prazo de 20 dias, ok? Prazo para julgamento é um prazo de 20 dias. Maravilha, tranquilo? Bom, aí as observações principais sobre o PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Eu gostaria que vocês soubessem também que existe um rito chamado PAD Rito Sumário, ok? Existe também um terceiro procedimento, nem posso dizer um terceiro procedimento, mas uma subespécie de PAD, que é o PAD Rito Sumário. Por que é um rito sumário esse PAD? Primeiro, porque o prazo será de 30 dias mais 15, ok? 30 dias mais 15. Então aqui, só para lembrar, sindicância 30 mais 30. PAD normal 60 mais 60. PAD rito sumário 30 mais 15.
ok? E é exatamente para apurar algumas infrações. Quais são essas infrações, meus caros?